Agora vamos falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, que chega ao 27º dia. O conflito já tem centenas de mortos e milhares de feridos. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o escritor e pesquisador Alexandre Gossen. Boa noite, Alexandre. Primeiro vamos situar aí, você vive em Portugal, mas nesse momento está na Alemanha, é isso mesmo? Boa noite, Valéria. Exatamente, eu estou vivendo em Portugal há algum tempo, por conta do meu estudo na Universidade de Coimbra, mas nesse exato momento eu estou em Berlim. Conta pra gente, né, qual é a percepção que você está tendo, né, desse conflito aí na Europa. Valéria, o que nós percebemos é que, primeiro, é a maior tragédia em escala humanitária desde a Segunda Guerra Mundial na Europa. A Europa como um todo está chocada. E para além dos problemas que óbvios, né, óbvios que são a perda da vida dessas pessoas, agora nós estamos observando uma segunda fase, que são problemas econômicos, né? Então, por exemplo, o fantasma da inflação, ele começa a rondar todos os países da Europa. E aqui a gente também tem sentido isso no Brasil também, essa questão, né, da alta dos preços. Aí vocês também estão sentindo de que forma essa questão da alta, né? Tem muita relação com o tipo de produto, né, que cada país consome? Como que está a situação por aí? O principal dos problemas para os europeus, já sem guerra, é aquecer as casas, especialmente nos países menos poderosos e menos ricos da União Europeia. E como a Rússia ela é a maior fornecedora de energia, sobretudo do gás, e agora com as sanções que os países ocidentais aplicaram na Rússia, existe esse problema em relação ao fornecimento de gás. A Alemanha, por exemplo, hoje, o seu ministro da Economia admitiu claramente que a Alemanha não tem estoque, não tem reserva de gás para muito tempo, tem para mais um ano. Mas não adianta ter o dinheiro e não ter a reserva de gás. Um outro problema é que a Ucrânia ela é a maior produtora de trigo do mundo e a Rússia é a segunda maior. Então, os dois países envolvidos na guerra são os maiores produtores de trigo do mundo. E isso realmente acaba influenciando o abastecimento e o preço do trigo. Agora, do ponto de vista seu, né, como pesquisador, né, como alguém que está envolvido com essa questão da história ao longo dos anos, né, como que você vê essa questão entre os países, né, que estão envolvidos? Valéria, existem duas formas para analisar o conflito, uma pelo prisma da Ucrânia e outra pelo prisma da Rússia. E o que eu observo é que a mídia europeia ela já tomou partido e está havendo uma cobertura totalmente unilateral do lado da mídia europeia e do lado da mídia russa também. Então, ambos os lados, né, estão inclusive censurando a visão do outro lado. O que nós temos é uma guerra que a Ucrânia alega que começou 3 semanas atrás. E uma guerra que para a Rússia começa, na verdade, em 2014, quando o Euromaidan, aqueles protestos, terminam derrubando o presidente de então eleito, que era pró-Rússia, né, o presidente ucraniano, e acaba começando uma guerra civil. Essa guerra civil é fato, né? Não estou defendendo a Rússia de forma alguma. A invasão russa, no meu ponto de vista, é ilegal. Mas existiu realmente uma guerra civil durante esses últimos 7 anos, especialmente no leste da Ucrânia. Uma guerra civil que não foi matéria de cobertura da imprensa. Certo. E isso foi se acentuando, né, nos últimos anos. Sem dúvida, Valéria. O que aconteceu, e isso é fato, é que o governo ucraniano, de alguma forma, tolerou, né, que franjas extremistas adentrassem dentro dos seus batalhões e permitiu, sim, o massacre de minorias russas no leste da Ucrânia. Agora, claro que a Rússia, para justificar a sua invasão, ela exacerba, ela exagera, né, que teria havido um genocídio. Não é o que parece, não é o que o Tribunal de Justiça Internacional recentemente decidiu, né? Justamente num processo envolvendo os dois países, já existe uma decisão no sentido de que não houve genocídio de minorias russas no leste da Ucrânia. Mas essa troca de escaramuças
e, em parte, insuflado pela OTAN, por países, né, do Ocidente, de fato isso existiu. E como que você vê a situação neste momento, né? Se não houver um acordo, o que pode acontecer? No primeiro momento, assim, eu acho muito improvável que a OTAN seja arrastada para o conflito e realmente, não sei se estou sendo inocente, mas eu não creio numa terceira guerra mundial. Agora, o que me parece muito claro nesse atual estágio que nós estamos é que Putin e Zelensky estão testando a capacidade um do outro. Putin claramente aumentou o poder dos bombardeios, né? E aí nós estamos observando os efeitos colaterais nos civis, nesse momento, por exemplo, em Mariupol. E Zelensky tem tentado demonstrar que não existe nenhum acordo que envolva a deposição dele. Então, para que nós possamos chegar num consenso, num acordo, em matéria de geopolítica, é preciso nós termos uma certa dose de realismo e, especialmente, é importante que os dois lados não pareçam perdedores, Valéria. Ou seja, qualquer acordo entre eles tem que passar uma ideia de que ambos os lados conseguiram extrair do outro lado alguma vantagem. Eu acho que é possível um acordo, mas no momento nada garante que esse acordo vai sair rapidamente. Bom, mas você tem uma visão otimista, né? Apesar de tudo, que a gente pode chegar e ver nos próximos dias, de repente, um consenso, né? Eu não sei se nos próximos dias, Valéria, mas eu acredito que ambos os países estão se empurrando para o acordo. Veja só, a Rússia, por mais que ela tenha feito reservas, e ela se preparou, isso ficou muito claro, que ela se preparou para invadir a Ucrânia, porque fez a maior reserva relativa, ou seja, as suas reservas são a maior do mundo em relação ao PIB, ela não contava com as sanções que foram aplicadas, que realmente foram inéditas, né? Congelamento de bens, agora atingindo os próprios oligarcas russos. É impossível um país, por mais que ela tenha alguma ajuda da China, é impossível ela sobreviver a isso. Então, a Rússia precisa do acordo atualmente. E a Ucrânia, por ser o país que está sendo, né, bombardeado, especialmente agora com o risco de Kiev cair, se Kiev cair, ou o Zelensky foge, ou realmente ele vai ser preso. Então, me parece que para ambos os lados, no atual xadrez que nós temos, o acordo pela primeira vez parece ser vantajoso. Muito obrigada pela sua participação com a gente no SP Record. Uma ótima noite para você. Muito obrigado, Valéria. Uma boa noite aos telespectadores e até mais.